Pense no icônico Senhor de Cartola, que é o mascote do jogo Monopoly. Ele usa um monóculo, certo? Na verdade, não. Se você imaginou o personagem com esse acessório, enganou-se. Ele nunca usou um monóculo. Essa revelação pode ter te surpreendido, mas saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas compartilham essa mesma memória equivocada sobre o mascote. E esse fenômeno não se limita ao Monopoly, ele também ocorre com outros personagens, logotipos e até frases famosas. Por exemplo, o Pikachu do desenho Pokémon. Muita gente acredita que a cauda dele tem uma ponta preta, o que não é verdade. Da mesma forma, o logotipo da marca americana Fruit of the Loom frequentemente é lembrado com um cornucópia, aquele vaso em forma de chifre da mitologia greco-romana, repleto de frutas e flores. Porém, o logotipo nunca teve esse elemento. Esse curioso fenômeno em que memórias falsas sobre ícones culturais são compartilhadas por várias pessoas é conhecido como efeito Mandela visual. Será que você teve ou tem esse efeito Mandela? Você vê tudo isso e muito mais aqui, então já se inscreva nesse canal, clique no sino de notificação e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. O que é o efeito Mandela? A expressão efeito Mandela foi criada por Fiona Broome, uma autodenominada pesquisadora paranormal. Broome relatou ter uma falsa memória de que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela teria morrido na prisão durante os anos 1980. O curioso foi perceber que muitas outras pessoas compartilhavam essa mesma recordação equivocada. Intrigada, ela escreveu um artigo sobre sua experiência em seu site. A partir disso, o conceito de memórias falsas compartilhadas ganhou popularidade, espalhando-se para fóruns, sites e redes sociais. Desde então, o efeito Mandela tem sido amplamente discutido na internet, com inúmeros exemplos. Um exemplo é o personagem C-3PO da saga Star Wars. Muitas pessoas acreditam que ele tem duas pernas douradas, mas na verdade, uma delas é prateada. Do ponto de vista científico, o fenômeno tem sido mais estudado como exemplo de como teorias conspiratórias se propagam na internet, do que como um fenômeno relacionado à memória humana. Contudo, explorar por que certos ícones culturais evocam memórias falsas tão precisas pode oferecer novas pistas sobre como essas lembranças equivocadas se formam. Um fenômeno consistente de memória falsa. Para testar a existência do efeito Mandela visual, realizamos um experimento no qual apresentamos 3 versões do mesmo ícone para os participantes. Uma das versões era a correta, enquanto as outras 2 haviam sido manipuladas. A tarefa era simples: identificar o ícone verdadeiro. O experimento inclui 40 conjuntos de ícones, como o personagem C-3PO de Star Wars, o logotipo da marca Fruit of the Loom e o mascote do jogo de tabuleiro Monopoly. Os resultados, aceitos para publicação na revista Psychological Sciences, revelaram que as pessoas tiveram um desempenho particularmente ruim em 7 dos conjuntos de ícones. Para esses casos, o índice de acertos foi de apenas 33% ou menos. Mais impressionante ainda, em vez de escolherem qualquer versão manipulada de forma aleatória, os participantes consistentemente indicaram a mesma versão incorreta. Curiosamente, apesar dos erros, os participantes relataram alta confiança em suas escolhas e afirmaram estar bastante familiarizados com os ícones apresentados. Essas descobertas confirmam o que vinha sendo discutido na internet há anos. O efeito Mandela visual é um fenômeno real e consistente de erro de memória. Além disso, os testes mostraram que o efeito é incrivelmente forte. Mesmo quando os participantes observavam a versão correta do ícone, poucos minutos depois ainda escolhiam a versão incorreta. Em outra etapa do estudo, ao pedirmos que desenhassem os ícones de memória, os participantes reproduziram os mesmos detalhes errados que haviam selecionado antes. Esses resultados deixam claro que o efeito Mandela visual não é apenas uma curiosidade da cultura pop, mas um fascinante exemplo de como a memória humana pode falhar de maneira previsível e compartilhada. Não existe uma causa universal.
O que explica a falsa memória compartilhada relacionada a ícones específicos? Nossas análises mostraram que características visuais como cor e brilho não conseguem justificar completamente o fenômeno. Também monitoramos os movimentos do mouse dos participantes enquanto observavam as imagens em uma tela. Queríamos verificar se eles ignoravam partes específicas, como a cauda do Pikachu. No entanto, mesmo quando os participantes fixavam o olhar diretamente na área correta da imagem, ainda assim optavam pela versão falsa logo em seguida. O que nossas descobertas deixam claro é que, embora as memórias falsas possam variar entre indivíduos, certos padrões consistentes sugerem que o ambiente e o contexto desempenham um papel significativo. Mas para que você não tenha falsa memória, reforço para que se inscreva no canal, clique no sino de notificação e deixe o seu like para fortalecer o canal Fio Interessante.